Hoje em dia, gente, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando coisas da vida dela, do tipo assim, ai, eu já deveria estar casada, ai, eu já deveria ter mudado de carreira, eu já deveria estar mais evoluída, né? E eu deveria. Né? Como se existisse ali um cronograma do universo para todo mundo, uma planilha de Excel ali, cósmico, para todo mundo seguir ali, é o mesmo padrão. Parece que a gente está sempre em falta, né, na entrega de alguma coisa, e a gente acaba se sentindo muito mais até culpada por causa disso, né? Não é nem assim tanto a tristeza, é mais da gente se sentir culpada por não estar cumprindo esse cronograma pré-estabelecido como se fosse o ideal para todo mundo, como se a nossa vida toda fosse sei lá, um dever de casa assim que foi feito meio que às pressas, né? Meio mais ou menos. E quando eu penso, opa, bati aqui. E quando eu penso nisso, gente, eu fico pensando, caramba, né? Quantos de nós, quantas pessoas estamos vivendo assim, correndo? Existe ali uma comparação muito grande no ar, né? Essa comparação não se sabe com o quê. Que parece que empurrando a gente, né? Vai, minha filha, corre, vai que você vai ficar para trás. E assim, talvez hoje esse vídeo seja exatamente para você que está vivendo isso. Porque, gente, tem uma dor aqui no mundo, né, na vida adulta acontecendo, hoje em dia, né, na sociedade que a gente está hoje em dia, que é a dor da gente se sentir atrasada. Atrasada na carreira, atrasada no amor, atrasada em tudo, na espiritualidade, na maturidade, enfim, até no autoconhecimento, às vezes a gente sente, nossa, estou atrasada, né, não estou buscando o meu autoconhecimento. Claro que o autoconhecimento é uma coisa muito boa, mas não existe, assim, um cronograma a ser cumprido. Então a gente começa a viver ali nessa pressa, que é uma pressa muito estranha, uma pressa que não faz a gente evoluir. É uma pressa que faz a gente se atrapalhar na nossa vida, porque a gente começa a tomar decisões ali de um lugar de medo, de desespero, sem que a gente esteja pronta realmente para isso. A gente fica desesperada ali para provar para o mundo ou para alguém que a gente está no ritmo, a gente está seguindo, a gente está de acordo. Só que assim, e eu queria trazer isso aqui para vocês, essa clareza sobre isso, que você pode até estar ali numa dificuldade na sua vida, num momento de sofrimento e tudo, mas não é porque você está atrasada necessariamente, mas porque você pode estar se comparando com um tempo que não é seu, não é o tempo da sua alma, é um tempo material. E se esse tema já deu um apertinho aí no seu peito, então curte esse vídeo agora para poder fazer com que ele chegue a mais pessoas que também possam se sentir um pouquinho ali acolhidas, né? Não estamos atrasados. Porque a sociedade, gente, ela conta pra gente isso, né? Ela conta essa mentira pra gente desde cedo, que é essa mentira do tempo certo, de que existe um tempo ali igual para todo mundo, que existe uma idade certa, de que existe um momento ali do casamento certo, um momento do, enfim, que existiria ali um padrão para tudo, um nível de maturidade certo. Só que a gente cresce achando que a gente precisa correr atrás disso tudo, né? Se a gente não estiver subindo rápido, se a gente não estiver ali fazendo tudo rápido, cumprindo, né, os checks todos dessa checklist universal, assim, que na verdade não existe, a gente se sente culpado. Só que a vida não é isso, gente. A vida, ela é muito mais uma jornada, é essa caminhada ali, onde a gente faz a nossa alma evoluir, aonde a gente vai descobrindo ali quais são os aprendizados que a gente veio aqui nessa existência terrena, que a gente precisa assimilar para nossa alma, para o nosso espírito. Então, às vezes, a gente vai ficar parada, às vezes a gente vai dar ali uns passos para frente, às vezes a gente vai dar uns passos para trás, e isso tudo faz parte, a gente está ali integrando os nossos aprendizados, gente. O Jung, ele falava sobre o processo de individuação, né, de nos tornarmos quem nós realmente somos. E isso não acontece na pressa. Não tem como ser na pressa, porque isso não é um projeto, não é um relatório que a gente tem que entregar.
É um processo de amadurecimento da gente. E esse amadurecimento, ele é igual fruta mesmo, né? Se a gente tenta fazer o negócio amadurecer ali na força, vai dar algum ruim ali, vai ficar verde por dentro, né? A casca pode até ficar bonita, mas o negócio vai ficar verde por dentro. Só que isso acontece com muita gente. A gente parece evoluída por fora ali, mas por dentro a gente está imatura. Por fora a gente vê conquistas, a gente vê status, a gente vê, enfim, altos cargos, altos salários, né? Aquele casamento ali que é muito bem visto. Mas por dentro, será que a gente está na maturidade mesmo? Ou será que a gente pulou algumas etapas, né, nesse processo todo, nessa pressa toda? Então aqui eu queria trazer esse ponto que é importante, né, que cada uma de nós, cada pessoa tem o seu próprio tempo. Isso não significa também, quando eu falo que cada um tem o seu próprio tempo, da gente ficar paradinha ali esperando, né, que a vida entregue tudo pra gente, que traga tudo pra gente de bandeja. Também não é isso. Ter o seu próprio tempo significa que cada alma tem a sua programação. Sabe um currículo, esse currículo de escola, onde você vai cursar tal e tal matéria, você vai cursar tal e tal matéria. Então, cada alma tem o seu currículo próprio, tem os seus aprendizados próprios. Não está todo mundo ali na mesma salinha de aula para assistir às mesmas aulas. É tudo individual, personalizado. É isso que a gente precisa entender. Por isso que não adianta nós nos compararmos ali com quem não está nem na mesma sala que a gente. Né? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que vão casar cedo, né? Vão aprender sobre parceria cedo, sobre relacionamento cedo, e tem pessoas que vão passar anos da vida delas sozinhas. Talvez porque o grande aprendizado da vida delas seja essa autonomia. E tem pessoas que, de repente, ali na carreira, que vão crescer muito rápido, né, que vão subir muito rápido, mas que depois também vão quebrar no emocional delas. Por quê? Porque nunca aprenderam a colocar ali um limite. Só se doaram ali nessa corrida, né, de chegar em primeiro, no primeiro lugar, só existe um primeiro lugar, e se doaram demais naquilo, mas negligenciaram a parte emocional da vida delas. E tem pessoas que vão chegar lá, né, aonde tem que chegar, com estrutura, com solidez. Por quê? Porque chegaram no tempo certo, num tempo de maturação certo. E tem gente que só vai despertar também depois de ter uma queda ali na vida, né? Depois de ter uma grande crise. E não é porque Deus gosta de mais de um do que do outro, você tem que sofrer mais, você tem que sofrer menos, enfim. É porque cada consciência vai ter o seu ritmo de abertura, de evolução. Cada pessoa tem o seu ritmo evolutivo, né? Eu lembro que eu falei nos vídeos anteriores, né, falei um monte ali sobre o Eckhart Tolle e tudo, e sobre a questão da resistência. Então, essa é uma das resistências mais comuns, né? Quando a gente fica ali, caramba, eu devia estar em outro lugar. Eu deveria estar em outra fase. Eu deveria ser outra pessoa. Só que isso é a gente lutando contra aquilo que a gente está vivendo agora, contra o nosso próprio momento, ou seja, isso aí é ausência. Nós não estamos presentes na nossa vida, no nosso momento. E aqui entra aquela chave, né, aquele conceito que é muito interessante da gente trazer na nossa vida, que é do eu observador, que é esse lugar dentro da gente, onde a gente consegue observar os nossos pensamentos sem que a gente seja ali arrebatada por eles, né? A gente olha ali o que a gente está pensando, mas a gente não precisa pegar tudo para pensar, sabe? E enquanto a gente não desenvolve esse eu observador, não se conecta com ele, a gente está vivendo ali no famoso piloto automático, né? A gente acredita em tudo que a nossa mente está dizendo. Só que a nossa mente, às vezes, ela vai contar umas coisas pra gente que não são verdade. E a nossa mente pode ser exagerada, pode ser dramática, né? Pode ser igual aquela pessoa que vai mandar um áudio pra gente ali de 15 minutos, vai falar, então é isso, já era minha vida, não sei o quê. A nossa mente, ela pode ser essa pessoa com a gente mesmo. E é por isso, gente, que o silêncio, a meditação, a espiritualidade são fundamentais nesse processo, né? Para a gente poder retornar para a nossa verdade, para a gente poder olhar ali o que é o essencial, né? E tirando e limpando os excessos que não são a gente, e olhar para o que é a nossa verdade. Como eu falei lá que o Gurdjieff,
tá até aqui o livro dele, dizia que a maioria das pessoas vive dormindo, né? Dormindo no sentido dessa inconsciência, que não estão despertas, né? Não acessaram ainda essa presença, essa consciência. E falava também daquele trabalho do lembrar de quem nós somos. E isso é muito bacana, porque quando a gente lembra de quem a gente é quando a gente percebe quem é que está vivendo essa vida, quem é que está escolhendo de fato, quem é que está ali repetindo os padrões. E é nesse ponto, quando a gente começa a se perguntar e a responder essas perguntas, é que a gente começa a amadurecer de verdade. Não é quando a gente está correndo lá, desesperada para chegar em algum lugar e a gente não sabe nem bem por quê, né? É quando a gente desperta para a nossa vida. E falando em despertar para a vida, né, outra coisa que é bem interessante da gente trazer aqui, é que ninguém evolui ninguém. Às vezes a gente está num relacionamento, lá a gente ama a pessoa, então a gente pode até falar com essa pessoa, orientar, inspirar, conversar com ela, mas não tem como a gente pegar e fazer, evolui aí, meu filho, vai, porque precisa, porque você tem que evoluir, a gente não tem como forçar a evolução goela abaixo dos outros, né? Porque quando a gente tenta, o que vai acontecer? A gente vai ficar ali, vai virar mãe do parceiro, vai virar terapeuta, né, vai virar ali uma missionária espiritual da família, enfim, isso pode ser uma armadilha pra gente, porque por detrás ali dessa tentativa nossa de salvar cada um, vem de um lugar de medo muitas vezes. É o medo da gente perder, é o medo da gente ficar sozinha, é o medo da gente admitir que, de repente, a pessoa não quer mudar nesse momento. E é o tempo evolutivo dela, não tem muito como a gente forçar isso. E aqui eu vou dizer uma coisa assim, com muito carinho, né? Você pode querer muito a evolução de alguém, mas se essa pessoa não quiser, a gente só vai adoecer nessa tentativa. E isso é muito coerente até com o que Jesus ensinava, porque ele dizia, segue-me. Ele não ia lá com chicote, obrigando, né, puxando pelos cabelos para todo mundo seguir. Ele fazia o convite. Ele fazia ali convite para o despertar. Quem tinha ouvidos para ouvir, ouvia. Isso é a maturidade espiritual, confiar que existe um tempo para cada um, confiar no tempo de Deus, no tempo da espiritualidade, no tempo natural das coisas. E muitas vezes, mesmo dentro de relacionamento, a gente vê muitas mulheres ali, às vezes, homens, enfim, né, porque eu falo mais com mulheres, falando, ele tá comigo, mas assim, não tá no mesmo nível de consciência que eu. E aí tenta o quê? Acelerar o parceiro, tenta acelerar o processo, tenta acelerar ali a relação, e isso vai criar um desgaste muito grande, porque se o outro começar a se sentir inadequado, e você vai começar a se sentir cada vez mais sozinha, a coisa não vai fluir. Então talvez a pergunta verdadeira aqui seja, será que essa pessoa está no tempo dela, ou simplesmente não está comprometida com a própria vida? E mesmo assim, gente, se a pessoa não está ali comprometida com a própria vida naquele momento, é porque ela não está acessando essa consciência de que é bom estar em evolução, é o tempo dela também. E uma coisa diferente, quando a gente fala, né, de evolução e tudo, é quando a gente está ali estagnada por comodismo, né? Maturidade, então, é quando a gente consegue diferenciar isso. E aí eu quero trazer aqui um equilíbrio, né, para tudo isso que a gente está fazendo. Porque, ok, você não está atrasada, mas também a gente não pode viver ali no modo passivo, né? Então, se eu não estou atrasada, está tudo no tempo certo, também não preciso fazer nada, posso ficar só esperando. A gente também não pode fazer isso. A gente tem que olhar ali para o nosso processo e perceber, porque quando é o nosso tempo, quando a gente recebe aquele chamado mesmo para despertar, a gente sente ali um incômodozinho, a gente sente ali uma inquietação, não necessariamente assim uma ansiedade muito grande, mas alguma coisa ali dentro da gente que fala, eu não estou conseguindo mais fingir que isso aqui tá bom. A gente sente ali no coração que a gente precisa mudar alguma coisa. E quando isso acontece, também não quer dizer que eu preciso mudar tudo amanhã, preciso mudar tudo agora, mas significa que eu preciso sim olhar para o que está acontecendo, parar de me abandonar, de deixar tudo correr ali de qualquer jeito, de deixar tudo correr no automático e começar a me questionar algumas coisas, mesmo que sejam coisas pequenas ali, né? Esse processo de observação e de reflexão sobre o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, é muito importante. E aqui eu posso deixar uma sugestão para vocês, se vocês sentirem de fazer,
é de vocês fecharem os olhos ali, em alguns segundos, né, na vida de vocês, na semana de vocês, para se perguntar: o que dentro de mim está pedindo amadurecimento? Espera, vai jogando essa pergunta ali para você e vai vendo o que vai vindo como resposta, como sensação, às vezes uma imagem, às vezes uma memória, às vezes uma frase. E aí, de repente, quando você começa a mapear isso, você pode se perguntar também: qual que é o passo mais honesto, mais verdadeiro e alinhado que eu posso dar? E pronto, né? Não precisa ser o passo perfeito, não precisa resolver tudo, precisa olhar para o que está acontecendo e ter essa intenção de evoluir. E se você gosta desse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, vai ficar o meu pedido para você seguir o canal. Você sabe que é muito bem-vindo e que isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas, isso é super importante. E aqui entra um assunto que eu amo também, que é o Eneagrama. Porque o Eneagrama ele traz para a gente exatamente isso. Cada eneatipo, cada tipo de personalidade tem o seu ritmo de aprendizado, tem as suas lições a serem aprendidas, cada personalidade tem ali a sua ferida central, tem o seu ponto cego, né? aquele medo essencial e um desejo essencial por conta disso. E a gente está ali, a gente não está atrasada, na verdade, a gente está repetindo o mesmo padrão até que a gente consiga enxergar esse padrão. E a gente vai ficar vivendo essas situações até que a gente consiga quebrar isso de alguma forma. E enquanto isso não acontece, a gente vai chegando nos mesmos lugares, ali num looping, de repente vai chamar isso de azar, né? Mas é uma questão realmente de tomar consciência, de entender, né? Ok, eu sei o que eu faço comigo, eu sei aonde eu me saboto, eu sei o que eu preciso integrar, e é isso que muda tudo. Porque quando você aceita que a vida é um caminho, uma caminhada, né, é uma trilha ali que a gente precisa seguir e abraçar, a gente para de exigir que tudo seja rápido, que tudo nos leve ali a algo concreto, imediato, né, um troféu, uma conquista, um carro, e a gente começa a levar esse processo com alma. Isso traz paz pra gente. Então, se tem uma coisa aqui que eu quero que você guarde hoje, é que você não está atrasada, mas você está sendo chamada a amadurecer no tempo exato da sua alma, mas observa esse chamado. E porque você também não veio aqui para ficar anestesiada nessa vida, né? Você veio para despertar, para sair daqui um pouquinho melhor do que entrou, né? Todos temos esse objetivo, essa missão essencial. E esse despertar não é correr, é observar, é sentir, é dar o próximo passo com verdade. Então, se você está nesse momentinho ali de transição, se você sente que alguma coisa dentro de você precisa mudar, mesmo que você não saiba ainda exatamente o que, talvez esse vídeo tenha sido ali um lembrete da espiritualidade, um lembrete de Deus dizendo para você: calma, eu estou te conduzindo, né, por dentro de você. Existe uma condução, você está sendo guiado, confia. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, eu vou ler os comentários. Se você quiser continuar essa conversa comigo mais de perto, eu sempre vou deixar aqui um link na descrição de um formulário para você registrar o seu interesse no meu acompanhamento com o Eneagrama. Obrigada por estar aqui nesse vídeo, em mais esse vídeo, e lembra, o seu tempo ele não precisa ser igual ao tempo de ninguém. O seu caminho, ele é sagrado. E a gente se vê no próximo vídeo.